chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, na hora nona ali do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Está ali fixando nele os olhos, ele fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou até Jope. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você nessa noite, profetizando sobre a sua vida. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite, nesse lugar. Muito obrigado por cada vida que está aqui, Deus, cada pessoa que se dispôs a receber mais o Senhor, a comer da Tua palavra, a beber, Senhor, do Teu Espírito. Que o Senhor ministre aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor instrumentalize a minha vida, a de Ingrid, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos, e que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, e que o Teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém, e aplauda lindamente o Seu nome. Oh glória, aleluia. Meus amores, eu quero falar sobre um Deus que surpreende. Fala para o seu irmão, diga: você pertence a um Deus que surpreende. E é interessante que quando nós falamos sobre sermos surpreendidos, nós estamos falando de algo que nós sonhamos, mas não esperávamos que acontecesse naquela hora. Existem coisas na nossa vida que quanto mais você espera e desenvolve a ansiedade, parece que não chega. Você quer um trabalho, você bate numa porta, bate em outra, distribui os seus currículos e parece que a coisa não flui. Você pede a Deus que Deus mande um varão e uma varoa porque você está solteiro, e você começa a orar por isso e a buscar, mas não chega. Você começa a pedir a Deus a identidade de uma igreja que seja compatível à visão que Deus tem te dado, e de repente parece que aquela igreja você visita várias, mas ainda não chegou no lugar que Deus te quer. Você ora ao Senhor para que Deus restaure a sua família, para que Deus quebrante o coração dos filhos, dos pais, dos parentes, para que haja mais comprometimento com Deus, com a sua presença, com a sua palavra. E você começa a perceber que quanto você mais ora, mais você começa a enfrentar desafios dentro da sua casa, na sua vida financeira. Você percebe que o temperamento do filho piorou, o da esposa piorou, do marido piorou, a rebeldia aumentou. Vem para o culto, faz jejum, entra na vigília, sai da vigília, busca a Deus, e parece que a coisa não está fluindo. A impressão que nós temos é que nós estamos fazendo algo de errado, porque essa sociedade, o próprio Satanás, é especialista em nos acusar, em tentar colocar na nossa cabeça que se nós não temos resultados, é porque nós não estamos fazendo algo certo, nem segundo o coração de Deus, nem também estamos da maneira certa. Então nós começamos a carregar sobre nós uma culpa. Onde é que eu estou errando?
que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que mudar de mercadoria, baixar o preço? Será que eu tenho que trazer um entretenimento para a igreja, para poder as pessoas virem? Será que eu preciso talvez mudar com essa pessoa? Porque eu não entendo porque ela mudou comigo. E nós começamos a trazer sentença de culpa sobre nós. Só que eu queria que você entendesse que desde o momento que você se coloca na posição que Deus quer, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer, porque você está na igreja, porque você está buscando a Deus, é a princípio te convencer de que você está fazendo a coisa errada. E não se surpreenda se vier o pensamento: quando você estava no mundo não era assim. Quando você estava nas festas mundanas e entregue à carne, você não sofria como você sofre hoje. Não te acusavam como te acusam hoje. É óbvio que sim. Você estava agradando a Satanás. Deus, ele não é perseguidor, ele convence, ele ama. Quem é perseguidor é o diabo. Então não tinha pedras para atirar em você, porque você não estava produzindo frutos. Pelo contrário, você estava se acabando. Por isso que larga é a porta que leva à perdição. Por quê? Porque você ganha espaço, você vê amplitude. E caminho do céu, a porta é estreita. Mas eu queria que você entendesse que essa porta estreita não se trata simplesmente do lugar de entrada, mas do caminho que nós precisamos trilhar. É um caminho onde você não tem tantas opções, talvez que sejam agradáveis à carne, mas que agradam a Deus. E é interessante que aqui nesse texto bíblico nós vemos uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu. Eu posso dizer para você que é um dos textos mais fortes que eu considero do Novo Testamento. Por quê? Porque se cumpre aqui nesse texto o que está escrito lá em João. Jesus, ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam, os judeus. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Ou seja, a salvação veio para os judeus, mas muitos foram incrédulos e o rejeitaram. No começo ali do evangelho, quando no dia de Pentecostes o Espírito veio sobre o povo, então Deus usou Pedro falando em vários idiomas e línguas, e as pessoas também, a língua glossália, para que houvesse entendimento e evangelização. Então a igreja, ela começou a crescer na graça e no conhecimento, no partir do pão. Só que os territórios romanos e italianos eram considerados extremamente perversos. É tanto que quando a igreja romana, ela foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, que teve uma cidadania romana, reconhecido ali porque era um poliglota, ele começou a passar para aquela igreja, exatamente que a justificação era pela fé. Ele começou a remover daquela igreja a sentença de acusação que havia contra ela, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não foram comprados segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 7, ele começa a dizer que não era fácil seguir a Cristo, que ele esmurrava o próprio corpo, e que ele lutava ali contra o espírito humano, a carne contra o espírito, porque o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, ele fazia. E ele começa a dizer no capítulo 8, que não havia nenhuma condenação, que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Aí ele diz um texto tão conhecido e maravilhoso: não há morte nem vida, nem principados nem potestades, nem presente nem porvir, nem altura nem profundidade, nem nenhuma outra criatura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o primeiro livro, a primeira carta, aliás, que ele fala sobre a paternidade de Deus, no capítulo 8, que nós somos filhos por adoção, e podemos chamar Deus de Abba Pai, Paizinho,
porque somos herdeiros e co-herdeiros. Em Romanos também, que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que não são chamados segundo as suas próprias vontades, mas segundo o propósito de Deus. Em Romanos também que diz, e isso é lindo demais, que fala da esperança vindoura no final dos seus capítulos. Em Romanos que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Romanos também que diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então tanto a Itália como Roma, elas tiveram os piores imperadores, como Nero, como Calígula, onde, por exemplo, Paulo e talvez até Pedro, eles morreram na perseguição de Nero. Para você ter noção, Nero, ele era tão promíscuo, tão maligno, que ele mandou matar sua própria mãe para ver de onde ele havia nascido. Ele queria conhecer o útero da mãe. Ele era tão promíscuo que a fama dele era que no Império Romano ele era homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens. Para você ter ideia. Então de repente existe um homem, chefe da corte imperial, só que italiano, chamado Cornélio, que muita gente não sabia, mas que ele ouviu falar do Senhor Jesus. Só nunca tinha tido acesso a ninguém que andou com o Senhor. Ele era considerado um gentio e não um judeu. Ele temia a Deus, ele abençoava as pessoas, ele tinha autoridade ali como cidadão italiano. Ele era uma pessoa que era muito conhecida, generoso, bom, mas mais do que isso, buscava a Deus, ele e a sua família. Ele não estava esperando receber nada em troca. Ele não estava esperando que Deus viesse até ele e fizesse algo. As notícias chegaram até Cornélio do que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos e dos judeus. Aí de repente aquele homem, ele estava orando ao Senhor, sem nenhuma intenção de que algo lhe acontecesse, de que algo lhe surpreendesse. E por estar firmado na posição de Deus, tanto ele quanto a sua casa, ele não podia mandar nas pessoas lá fora, mas ele tinha governo sobre a sua casa, temiam ao Senhor. Aí Deus vai e traz uma visão para um homem grego, uma visão para um homem que era luz no meio das trevas, uma visão para um homem que a partir desse homem, o Evangelho alcançou a mim e a você. Sabe por que a salvação veio para os gregos, que somos nós? Porque a primeira casa a ser alcançada no mundo bíblico foi a casa de Cornélio. Por isso que é um dos textos mais importantes da história, porque foi a partir daquele momento que o Evangelho chegou ao Brasil. Diga glória a Deus, diga assim para o seu irmão, diga: eu era um Cornélio da vida, mas Deus contemplou, a salvação não era para mim e para você, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O anjo foi e apareceu, ele tomou um susto porque ele não esperava, e quando o anjo apareceu, ele disse: Cornélio, você não esperava, só que Deus, Ele viu as tuas esmolas e as tuas orações e o teu coração. Deus viu a tua fé em obras. Deus viu quando no secreto você o buscou. Deus viu, conjecturando que você não quis fazer como os fariseus, gritar nas praças. Deus viu que você não quis fazer uma revolução espiritual, você quis ser a própria revolução. Deus viu que antes de você passar a presença, você queria viver a presença. Foi no seu quarto trancado que você ordenou que esmolas chegasse na vida de pessoas,
Você deu com a mão direita sem que a esquerda visse. Você lançou o seu pão sobre as águas, onde ninguém sabia. Você buscou a Deus um secreto. Como Jesus disse: quer buscar o teu pai? Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com ele, e em secreto ele te ouvirá e te responderá. Cornélio, o Senhor te viu. Primeiro princípio: Deus é o Deus que surpreende. Vou falar o de Deus aqui que é forte. Diga para o seu irmão: você vai ter um baita susto essa semana. Diga: Deus vai te assustar. Se prepare para ver o que você nunca viu. Se prepare para ter a experiência que você nunca teve. Está quietinho, está quietinha, está orando. Deus vai saculejar você. O anjo vai vir, pode ser no ônibus, pode ser na academia. Se prepare para ter a experiência com Deus que você nunca teve na sua vida, porque Deus surpreende. E a primeira surpresa que eu vejo respaldada na Bíblia foi o Senhor, a princípio, até assustando pessoas. Assustou a Saulo quando ele estava a caminho de Damasco. Assustou os discípulos quando veio andando sobre as águas. Por quê? Porque a gente não espera o sobrenatural. A gente não espera que Deus vai fazer naquele tempo de tempestade, porque tudo parece ser comum. Parece que aquele culto é mais um culto. Parece que aquele dia de trabalho é mais um dia de trabalho. Parece que eu vou arrumar o meu banco para vender minha mercadoria como eu sempre arrumei. Parece que eu vou fazer o meu móvel como eu sempre fiz. Parece que eu vou para o mercado como eu sempre fui. Diga assim para o seu irmão: no comum. Diga: Deus vai te assustar. Se prepare para ter visão. Agora diga assim para o seu irmão, e eu quero falar isso como profeta: Deus vai te surpreender de tal forma que eu vou receber essa mensagem. Tuas pernas irão tremer. Teu coração vai dizer: meu Deus, o que é isso? Eu nunca vivi isso. Eu não esperava isso do meu filho, do meu marido. Eu não esperava isso da minha família. Eu não esperava isso da área da saúde. Eu não esperava receber essa mensagem. Deus vai te surpreender quando você menos esperar. Uma voz vai falar: você pensou que estava só, mas Deus vai bradar e vai dizer: ei, Cornélio da vida, eu vi tudo, eu observei tudo, eu estou aqui. Se você crê e recebe, aplauda lindamente o Rei da Glória. Leva na xere e anda lá, manaxe. Aí Deus diz: olha, tem um apóstolo, um discípulo, que está lá em Jope. Você está aqui em Cesareia. Ele está na casa de Simão Curtidor. Vai lá, manda os teus homens e manda chamá-lo. Ele precisa vir aqui para você entender muita coisa, para falar do meu amor para vocês. Enquanto Cornélio chama os seus homens e conta o que aconteceu e os manda até Jope, Deus traz uma experiência para Pedro. Morrendo de fome. Quem está com fome quer comer. Aí de repente alguém diz, um exemplo: não está pronto ainda o almoço. Você liga a televisão, está passando um programa culinário. Você diz: espera aí. Aí é para matar a pessoa. Aí de repente ele ia comer, mas não comeu naquela hora. Aí subiu para o terraço. Na hora que ele sobe, ele tem um êxtase, ele é arrebatado. E naquele êxtase ele tem uma visão de que um lençol descia e se abria. E quando o lençol se abria, haviam vários animais quadrúpedes, que no Antigo Testamento eram considerados imundos, mas pela falta de higiene das pessoas. Existem proibições que Deus fez por causa de princípios. Existem proibições que Deus realizou na antiga aliança, porque as pessoas não cuidavam bem, nem tratavam bem dos animais, então elas adoeciam por causa disso. Aí de repente, elas eram consideradas imundas, e ele começou a ver esses animais.
Aí Deus foi e disse a ele: mata e come. Ele disse: não, Deus, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou matar e comer aquilo que é imundo? Deus fala para ele: não diga que é imundo o que eu santifiquei. Em outras palavras, ele não presta, ela não presta. Deus olha para a pessoa e diga: não diga que ele não presta e que ela não presta. Não prestava, porque eu santifiquei. Ele é para mim um vaso escolhido, ela é para mim um vaso escolhido. Ela vai alimentar gerações através do testemunho dela, através da vida dela e da vida dele. Você não tem autoridade, quem manda aqui sou eu. Quem conhece o coração do homem e da mulher sou eu. Quem sabe o que faz sou eu. Se eu estou dizendo que é para comer, é para comer. Segundo princípio, Deus vai surpreender. Sabe por quê? Essa geração, ela pode não querer te engolir, mas ela vai ter que engolir que Deus faz na sua vida. Ela vai ter que engolir que você é um homem de Deus e é uma mulher de Deus, porque contra fatos não existe argumentos, e você não vai ter que provar nada para ninguém. É Deus que vai mostrar, é Deus que vai dar experiência. Quem é? E é isso que Deus está dizendo para você. Dá um saculejão no seu irmão e diga: se prepare, porque Deus vai mostrar para essa geração que quem era imundo foi santificado. Quem não falava nada vai pregar. Quem não fazia nada vai prosperar. Quem estava na miséria será um empresário próspero. Quem não valia nada vai passar a valer. Quem não ministrava nada será um canal de cura, porque operando Deus, quem impedirá? Deus disse a Pedro: Pedro, quem manda sou eu, não chame de imundo o que eu santifiquei. Então, uma grande surpresa, a segunda grande é que, enquanto Deus traz a experiência a Cornélio e manda os seus homens chamar Pedro, Deus está tratando com Pedro. Você não está aqui agora na igreja em Pontas Águas. Enquanto você está aqui, o lençol de Deus está se abrindo em muitas áreas da sua vida. O lençol de Deus está se abrindo em muitos parentes seus, e Deus está visitando. O lençol de Deus está se abrindo sobre a tua saúde. O lençol de Deus está se abrindo sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento. Se prepare que essa semana o lençol vai abrir. Diga para o seu irmão: só entende quem é espiritual. Leva na xere e anda na maná. Se você crê, aplauda com fé ao Rei da Glória. Oh, aleluia. Leva na sobre e anda na maná. Chegam lá em Jope. Simão, viemos te buscar para ir até a casa de Cornélio. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em outras palavras, Simão, Deus já me falou tudo. Eu não tenho que questionar. Eu não tenho que discutir com o Senhor. Se Ele mandou, está mandado. Se Ele falou, está falado. Eu vou de Jope até Cesareia. Quando ele chega lá, estão eles orando. Quando ele entra na casa deles, eles estão orando. Você não é quem você é em Deus, e Deus não é quem é através de você, porque você está na frente das pessoas. Você é porque está na sua essência. Porque quando a porta da tua vida é aberta, tem gente que se envergonha de receber visita porque a casa está uma bagunça.
mas quando a porta da tua vida ela é aberta, até a bagunça que existe vão te encontrar limpando. Quando a tua porta for aberta, vão te encontrar buscando. Eu sou falho, mas Ele é forte. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não chego, mas Ele chega. Então eles estavam orando, e na oração Deus começou a usar Cornélio para contar a Pedro tudo aquilo que havia acontecido. E Pedro conta a experiência que teve do lençol. E quando ele conta a experiência, tarefa para casa, para você ler tudo. Diz a palavra que Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a falar de Jesus. Só que ele nem termina o discurso dele. Veja o que aconteceu aqui no capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, porque foi gente judeu acompanhando Pedro, foi gente para ver o que ia acontecer. Diga assim para o seu irmão: no meio dos espirituais tem uns observadores. Ah, fulano de tal faz isso. Vai para criticar, vai para medir, vai para ver se tem ou se não tem, se a casa é sua mesmo ou não, se você comprou ou não. Compra um carro, quer comprar o melhor, quer comprar um iPhone de última geração, iPhone 20, que nem tem ainda, né? Então tem gente que vai junto. 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que permanecesse com eles. Por alguns dias havia fome e sede. Pedro nos ensina mais. Eu quero aprender mais. Quem quer mais de Deus? Tem fome e sede de Deus? Diga: eu quero mais. O culto não pode acabar. Prega mais. A vigília não pode acabar. Quando é que tem culto? Eu quero. Eu tenho fome e sede. Ele é mais do que o ar que eu respiro. A palavra diz que Pedro nem havia terminado o discurso. Diga assim ao seu irmão: Deus vai surpreender no meio do caminho. De repente a conversa nem vai ter terminado, o trabalho nem vai ter terminado, Deus já vai começar a fazer. O Espírito vai vir. Se prepare. Eu profetizo pela fé e eu quero ouvir testemunhos. A igreja vai receber que essa semana será uma semana de visitação do Espírito sobre você e sobre a sua casa. Vai ser forte o que Deus vai fazer. Ele vai soprar nos quatro cantos. Porque Pedro disse: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em vós e vivificará os vossos corpos. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. E de repente, Pedro ainda falando, aqueles que estavam ali ficaram admirados. Em outras palavras, como eles são amados, eles são gentios. Eu não estou entendendo, o Espírito veio sobre eles. Tem muita coisa que Deus vai fazer em você e através de você,
que para outros não vai existir explicação. Eles não vão conseguir entender. Eles vão tentar compreender como é que essa mulher sofreu o que sofreu, passou o que passou, sentiu o que sentiu, como é que esse homem padeceu o que padeceu e está passando por isso agora. Deus está fazendo assim porque Deus opera em quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer, da forma que quer, e operando Ele, quem impedirá? O Espírito veio e todos foram cheios. E último princípio, Pedro olhou para aqueles que eram da circuncisão e disse: tem uma tarefa para nós. Se nós recebemos o Espírito, como eles receberam e foram batizados, o que impede que eles sejam também? Último princípio. Talvez você chegou aqui tão desacreditado e desacreditada, mas Deus está levantando Pedros que estão vendo e que acreditam no que Deus está fazendo na sua vida. O que impede que ela seja usada, o que impede que ela cante, o que impede que ele esteja na igreja, o que impede que ele seja bem sucedido, é gente que vai te defender, é gente que vai comprar a causa, é gente que vai questionar aquilo que Satanás aponta. O que impede? Nada. Então vamos batizá-los. E tudo aconteceu dentro da casa de Cornélio. Tudo vai acontecer nos bastidores da sua vida. Tudo vai acontecer no anonimato, no secreto, onde ninguém vê.